pessoas, live do café da manhã, e tem tempo que eu não faço uma live de café da manhã em pleno domingo. Já tomou seu café? Já tomou seu café hoje? Já acordou? Ou tá dormindo ainda? Tem problema tá dormindo não, né? Afinal de contas, hoje é domingo, hoje é dia de acordar mais tarde e tudo bem. E hoje eu decidi trazer assim, normalmente no domingo eu gosto de trazer temas mais como é que eu falo? Bom dia pra todo mundo que tá entrando. Nossa, vocês acordam cedo no domingo, hein? Pior do que eu. Hoje eu acordei tarde, gente. Normalmente eu acordo, menina, eu acordei às 5 da manhã, tá? Como sempre. Mas aí o que eu fiz? Continuei deitada. E é sobre isso e tudo bem. Então tá, vamos lá, né? Porque não tem esse negócio de ficar enchendo linguiça com a titia, não. Não vou ficar ocupando o tempo de domingo de vocês sem falar coisas relevantes. Normalmente no domingo eu gosto de trazer um pouquinho de tema, assim, de reflexão. E ontem eu tava conversando com uma pessoa sobre a questão do falecimento da minha mãe, né? E eu nunca cheguei a falar sobre esse assunto aqui, obviamente, por motivos muito simples, porque eu não gosto de falar nada que eu não tenha ainda me sentido superada, tá? Então eu vou contar um pouquinho do que aconteceu com a minha mãe e tudo mais. Eu não cheguei a falar nada, e é até interessante porque eu tava atendendo uma cliente e a gente tava falando sobre a questão de luto. E aí eu falei com ela, eu falei assim, cara, pra mim o luto da minha mãe foi muito difícil, foi muito complicado, porque a gente foi, né, de 10 meses muito difíceis da luta com câncer. Então vou recapitular, né? Pra quem tá aí, talvez não tá entendendo nada do que eu tô falando. A minha mãe, no ano passado, em outubro de 2021, descobriu um câncer no ovário, que começou no ovário. E aí já tinha pego, assim, muita coisa, já tinha virado metástase. Câncer, gente, é um trem, assim, cruel, tá? Bem cruel. Então, foram 10 meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Nem foi 10 meses, tá? Foram 8 meses. Junho. Ela faleceu em junho desse ano. E aí, né, fez uma cirurgia, não tinha como tirar o câncer, foi pra quimioterapia. Minha mãe com 70 anos de idade, né, não fazia o dever de casa, não se alimentava bem, nananana, aquelas coisas todas que a gente sabe que tem que fazer, né, por quê? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, simples assim. A gente nunca sabe o que pode de fato acontecer. E uma coisa que eu sempre falo: bom dia, Manu, vão acordar, minha filha, domingo. Uma coisa que eu sempre falo: uma coisa é você procurar problemas, outra coisa é os problemas virem, porque eles vêm, entende? Um filho passa mal, a mãe descobre um câncer, você passa mal. Então, dentro dessas situações que vêm na vida da gente, e elas vêm, bom dia, amor, e elas vêm, essas situações difíceis, a gente tem que estar o quê? Pronto pra suportar. E óbvio que ninguém tá pronto pra suportar um falecimento de mãe, gente. Isso, assim, é uma coisa que a gente só vive uma vez, tá? Porque a gente só tem uma mãe, óbvio, né? Então, assim, foi um período muito complicado aqui pra mim. Eu continuei fazendo as coisas aqui, né? Parecia que nada tava com problema, que estava tudo certo. Só que não, a minha mãe, assim, sofreu bastante, a minha família toda. A gente teve muitos problemas internos, né? Em termos de cuidado. Quando eu tava sem as crianças, eu ia pra Vila Velha, aí tinha que comprar fralda, tinha que comprar remédio. Assim, foi uma loucura, tipo, uma loucura mesmo. Quando o telefone tocava, meu coração ia aqui na boca, né? Ai, meu Deus, o que será que aconteceu? E foi um período, quem já teve alguma situação na família com câncer vai entender o que eu tô falando. Mas uma coisa que a gente estava conversando no encontro do shopping na sexta-feira, e foi muito legal,
Foi um grupo menor, então a gente conseguiu ter uma interação muito bacana. É assim, gente, não sangre em tanque de tubarão. Se você está fragilizado, não me vem aqui na internet se você não está curada, saca? Não faça isso. Por quê, Dani? Porque você vai atrair sanguessuga. Você vai atrair pessoas que querem o seu mal? Não. Mas é assim, é intuitivo. Se você tá fragilizada, se você não está curada, você vai atrair pessoas que também estão fragilizadas, também não estão curadas. E isso vai acontecer o quê? Vai trazer uma energia muito ruim, tá? Então hoje eu tô abrindo essa situação porque hoje eu me sinto pronta para falar sobre o luto, tá? E o luto, ele tem várias fases. O luto, ele tem situações que traz luto, que não é necessariamente uma morte, tá? Uma separação, uma perda muito grande de alguma coisa. O luto, ele tá associado a perdas, tá? Então, tem pessoas que conseguem superar e tem pessoas que não superam nunca. Isso é que é o mais problemático. Então, a minha mãe ficou muito ruim, assim, gente, de 2 semanas antes dela falecer. Ela ficou muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. E aí, ela teve que tomar sangue e nada funcionou. E aí, minha tia ligou pra mim numa segunda-feira, na segunda-feira antes dela ir pro hospital, e falou assim: existem várias fases do luto. Sim, eu vou estar assim falando do que eu passei, tá? Em relação ao luto da morte. Eu tenho 2 lutos assim que na minha vida eu acho que são muito consideráveis, que é o luto do divórcio e agora o luto do falecimento da minha mãe, tá? Ambos já superei, já entendi, já ressignifiquei coisas, né? A gente ressignifica muitas coisas depois que a gente passa pelo processo, tá? Eu faço terapia, então isso me ajudou e me ajuda muito a entender, tá? Então eu vou trazer aqui ferramentas para que você possa entender como que tá o teu estado atual, tá? E se você gosta do estado atual que você tá vivendo na tua vida, e se você não gosta, o que tu vai fazer para sair dele? Eu não gosto de abrir a câmera aqui, gente, e não passar alguma coisa que você possa aplicar. Por quê? Porque senão a gente tá perdendo tempo, entendeu? Eu não gosto de perder tempo, eu não gosto de gastar o tempo de vocês sem trazer uma ferramenta aplicável. É tipo, ó, eu apliquei isso na minha vida, deu certo, eu consegui, e talvez você consiga também se você aplicar, saca? Beleza. E aí minha tia me ligou, ela falou assim: Dani, eu acho que você precisa vir aqui numa segunda-feira com as crianças, porque eu não sei se sua mãe vai durar muito tempo. Mas assim, a gente fala não durar muito tempo, mas a gente não imagina assim, ó, na semana que vem a tua mãe vai morrer. A gente nunca imagina isso, a gente espera que a pessoa fique mais tempo, né? E aí eu peguei as crianças aqui na segunda noite, entrei no Uber, fazei lá em Vila Velha. E a minha mãe tava, tipo, ela viu o Daniel viu ela viu a Anitta e tal, mas ela ficava: para de falar, vocês estão falando muito. Para, não fala não fala. Nossa, eu não quero ouvir. Vai lá pra cozinha. E assim, minha mãe não é assim, ela sempre gostou de gente, ela sempre gostou de ser adulada ali, sabe? Que as pessoas levassem ela no colo. Então isso assim já era um sinal que as coisas estavam muito mal. E na hora da segunda-feira, na hora de vir, o Uber começou a demorar, e eu comecei a bater papo com o Daniel. Aí Daniel virou pra mim e falou assim: mãe, eu sonhei ontem que a vovó tinha morrido. Ai, caraca, gente, me deu um frio na espinha. Eu falei: caralho. E eu falei assim, cara, criança, sonhando essas coisas. E eu não tinha, assim, conversado muita coisa com o Daniel, principalmente com a Anitta também, não. Então, aí eu falei assim: minha nossa, eu tenho que preparar as crianças, né? Porque, querendo ou não, isso vai acontecer e a gente nunca sabe quando, e é tudo bem, e é complicado mesmo. E aí, quando chegou na sexta-feira da mesma semana, ela passou muito mal, né? Rompeu alguma coisa lá dentro dela e tudo mais. E aí, ela foi pro hospital. E assim, o que me marcou muito, tipo, o que me marcou demais, quem me acompanha aqui
passou por essa semana de falecimento da minha mãe, passou comigo aqui, e eu expus algumas situações muito problemáticas, tá? Que foi, no caso, de manhã na sexta-feira, minha tia me ligou, a gente vai ter que chamar o SAMU pra levar sua mãe, porque ela tá muito mal. Você pode vir? E claro que eu queria ir, gente. Só que era feriado aqui e as crianças estavam em casa. E era o dia delas irem pra casa do pai. Aí eu falei assim, bom, é o dia de ir pra casa do pai, é feriado, então eu vou ligar, vou mandar um e-mail pra pessoa, pra ela vir aqui agora de manhã, pegar as crianças e eu vou partir pra Vila Velha e vou com a minha mãe pro hospital, junto com o SAMU, porque demora, né, pro SAMU chegar. Mandei o e-mail e a pessoa especial, né, ah, não posso porque eu tô trabalhando, ah, porque isso, porque aquilo outro. Caralho, eu trabalho, né, com as crianças aqui, gente. Então, assim, eu sei que é possível a gente fazer um esforço pra ajudar uma pessoa que está num momento de possível morte de uma pessoa da família, que inclusive é mãe, né? E isso me deixou, assim, mal pra cacete. E aí eu não consegui sair, porque não tinha como eu sair com as crianças por uma situação dessa, né? E como que eu ia pro hospital com os meus filhos? É tipo surreal, não adianta, entendeu? Sem condição, a Anitta, com 5 anos de idade, eu ia carregar ela pro hospital, com a avó lá muito mal, né? Expor os meus filhos a isso seria uma completa insanidade. Aí eu falei assim, bom, fazer o quê, né? Agora eu tenho que esperar a noite pra poder ir pro hospital. E eu chorava, gente. Eu chorava. Eu lavei roupa, eu fiz tudo. Bom dia, amor! Eu chorava. As lágrimas desciam assim, ó. Aí liguei de videochamada pra minha melhor amiga, minha irmã, né? Eu gosto de falar que ela é minha irmã porque a gente se conhece desde sempre. E aí eu fiquei acho que umas 3 horas em videochamada. Umas 3 horas. Criança, fiz colocar a casa abaixo, tinha papel espalhado pra toda a casa. E quando foi à tarde, eu senti um troço tão ruim, eu comecei a chorar. Cara, não deu 20 minutos, minha tia me ligou. Ó, sua mãe foi pra UTI. Então, nem adianta vir pra cá hoje, tá? Porque você não vai conseguir ver ela. Só vai conseguir ver ela no outro dia, porque 30 minutos também de visita. E eu chorava. As crianças foram embora. Eu nem arrumei a roupa das crianças. Falei assim, Daniela, arruma a roupa de vocês. Coloca a roupa da sua irmã dentro da bolsa. E eu chorava. Eu liguei o som alto e eu catava papel chorando. Uma vizinha minha veio aqui pegar alguma coisa que eu não me lembro, acho que orégano. E eu chorava, catando papel. Um lixo, mano. Pensa a pessoa assim, um lixo, mano. Eu chorava. Aí no outro dia eu levantei, fiz yoga, abri uma live. Minha casa tava arrumada, tava tudo em ordem, roupa lavada, o básico bem feito. Porque na hora que eu tava um lixo, eu falei assim, cara, se eu não arrumar a casa hoje e se eu não lavar minha roupa, ninguém vai fazer por mim. Fato, tá? Ninguém faz, gente. Se ninguém te contou isso, tia te conta. Cai na real, porque ninguém vai fazer por você. Não se coloca de coitadinha, não. Por quê? Porque isso só vai se fuder mais. E o povo ainda vai fazer assim, ó. Isso é super real, tá? Isso é realidade. Não espere nada de ninguém. Ai, mas fulano é meu primo, minha prima, minha tia, meu isso, meu aquilo. Não espere nada de ninguém. Zera a expectativa, porque se vier, se não vier, tu já tá pronta, tá? Isso não tem que ser um problema, tem que ser só uma realidade. Então esse foi meu raciocínio. Por quê? Porque na hora que eu saísse no sábado, tava tudo em ordem, né? Então foi o que eu fiz, peguei e fui. Aí o médico já avisou que ela ia morrer, né? E foi assim, dias angustiantes. Por quê? Porque o médico vira e fala, porque o destino sabe. Aí, porra, quando que é esse destino? A pessoa vai ficar sofrendo? Porque aí já mudou a mentalidade. A minha mentalidade mudou. Eu falei assim, cara, eu não quero que minha mãe fique sofrendo. Porque quando eu cheguei lá no hospital, ela tava entubada. E ela tentava falar comigo e ela não conseguia. Aí é que foi o problema do luto, gente.
Aí é que foi o problema do luto. Por quê? Porque se eu tivesse ido na sexta de manhã e ido com ela na minha cabeça, né? Na minha cabeça foi assim. Quando eu cheguei lá e vi aquela cena, ela não conseguia falar comigo, eu falava, mãe, não tenta falar não, pode deixar que eu falo. Pode deixar que eu falo. Porque ela ficava tentando, era muito esforço. E aí na minha cabeça era assim, caralho, bicho, se aquele filho da puta tivesse pego as crianças de manhã, a minha mãe teria conseguido falar comigo. Porque o meu problema na minha cabeça era, ela queria falar alguma coisa comigo antes de morrer e não conseguiu. E não conseguiu porque um ser humano não teve empatia suficiente, tá? E aí é onde eu volto em não esperar nada de ninguém, incluindo a empatia na hora de um falecimento, gente. Ó, o ser humano é um negócio muito complicado, tá? O ser humano é um negócio muito complicado. Por quê? Porque na cabeça da outra pessoa, tá fazendo certo. Foda-se você, entendeu? Não é certo para qualquer ser humano, porque no momento de morte, normalmente, pelo menos antigamente era assim, né? As pessoas se compadeciam das outras por uma questão de empatia, de amor. Não é o amor entre uma pessoa e outra, mas o amor na sua essência. Eu já falei sobre essa questão do amor em sua essência natural. Isso não aconteceu, né? E isso foi foda. Então veio segunda, terça, e cada dia que vinha, aí depois veio o psicólogo pra poder falar comigo, aí eu já saía do hospital assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E terça e quarta-feira, e na quarta-feira, o médico, e eu tinha uma palestra pra dar na quarta-feira, que eu dei no Mulheres Power, inclusive, da Nália. Então, acho que tem até meninas que estavam lá, que nem sabia, tá? Nem tinha ideia do que eu tava passando naquele dia especificamente. Porque eu fui no shopping, Pri, o amor está esfriando e está muito visível. Ó, eu vou contar, vou finalizar aqui, mas em termos disso, eu tenho uma experiência nisso, até porque isso é bíblico, né, gente? Então, vamos lá. Nesse dia eu tinha uma palestra e o médico foi, ele falou assim, ó, hoje você vai receber a ligação do hospital. Aí eu, como assim ligação do hospital? Tá vendo ali o batimento cardíaco da sua mãe? Então, tá muito baixo. E ela já tá começando a ficar em sofrimento. Então, qual é o paliativo do hospital? É não deixar a pessoa sofrer, tá? Então, a gente vai ter que entrar com uma bomba de morfina e tipo assim, né? Desligar a pessoa pra ela não sofrer. E aí, com isso, o batimento cardíaco, tudo para, né? Porque já tinha parado tudo, na realidade. Meu irmão, gente, a cara do meu irmão foi a melhor. Por quê? Porque ele ficou assim, pleníssimo. Show. Beleza. Top. Porque ele é bem roqueiro, né? Isso aqui é porque a gente... Meu irmão é super roqueiro. Aí eu falei assim, me deu um ataque de pânico. Eu saí correndo pelo hospital. Vocês imaginam isso? Saí correndo pelo hospital, peguei minha cabeça assim, enfiei no meio das pernas. Eu chorava. Parecia um trem assim, que eu não tenho nem explicação, não consigo nem comunicar de certa forma. Uma dor. Aí eu fui, respirei. Ainda bem que assim, eu entendo 200 mil tipos de respiração diferente. Eu ia. Aí voltei. Aí a gente... E o médico ainda falou assim, ó, se vocês acreditam em alguma fé, alguma religião, então faz as preces de vocês e tudo mais. E aí a gente orou com ela, né? Meu irmão também é cristão e tudo mais. Ele orou até tão bonito, eu nunca tinha assim visto meu irmão orar de jeito tão bonito. Só que ele saiu do hospital, gente, e já foi direto pro hospital tomar diazepam. E eu não. Eu surtei, respirei, fiz, exato, eu faço muito isso aqui. Eu não fico... claro que eu não vou ficar aqui na internet gritando com vocês, né, gente? Fala sério. Depois que eu passo, eu venho e falo pra vocês o que eu fiz pra não fazer igual meu irmão ir lá e tomar diazepam. Nada a ver.
É claro que cada um lida de uma forma, só que isso não é bom, porque você fica com aquele trem ali, ó, agarrado. Eu falei muito com meu irmão isso, eu falei assim, cara, tu tem que jogar isso pra fora. Tu vai ficar tomando diazepam, coloca pra fora, isso não é problema, isso não é vergonha, é a nossa mãe que tá, pô, tá morrendo. Beleza. E aí eu já saí do hospital, entrei em contato com o plano funerário pra ter uma noção de documento. Eu sou contadora, eu sou planejadora, né, gente? Então, assim, eu já fui fazendo todas as partes burocráticas. E ela começou a... Quando eu tava lá, ela começou a gemer muito. E eles já tinham colocado a morfina. E a morfina não funcionou. Não funcionou. E ela começou a gemer. Eu chamava a enfermeira. Eu falei assim, cara, ela tá gemendo muito. E eles nem deixaram estender a visita. Porque normalmente eu tava ficando mais tempo. E aí, quando ela começou a gemer muito, a enfermeira me colocou pra fora e me mandou embora. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, esse remédio não tá funcionando, ela tá sentindo muita dor. E vim pra casa. Eu chorava. Eu já tinha preparado a minha palestra, faço o meu dever de casa, então já tinha preparado a minha palestra, já tinha preparado tudo, já sabia o que ia falar, já sabia quanto tempo eu ia falar. E aí eu vim, chorei, soquei a parede do banheiro, chorando, chorei, gritei, ai, caralho! Tipo isso. Na realidade foi bem isso. Que raiva eu ouvi, gente. A mesma música. Uma semana inteira. Uma música de rock and roll, porque, né, eu gosto de rock e tudo mais. E uma música, assim, raivosa, porque eu estava muito raivosa. Muito raivosa, gente, vocês não tem noção. Chorei tudo que eu podia chorar, eu tava sozinha sem as crianças. Aí eu fui, acionei uma amiga minha pra ficar com o Daniel, acionei aqui a babá pra ficar com a Anitta, porque como eu te falei, o pai não quis, né, ficar com os filhos. Peguei e fui pra palestra, pleníssima, tudo certo, fui. Tinha só, acho que 2 meninas que sabiam, a Kelly e a Lu, eu acho, que sabia da situação, não me lembro. Eu não me lembro mais. Realmente tem coisas que eu não me lembro porque eu entrei no automático, gente. Eu entrei no automático. Fleumática a nível hard. O fleumático é isso. Ele tá no fogo. E não é que tá tudo certo. Mas eu fico meio que no automático, é isso. Fui de palestra. Aí na hora de entregar eu tinha que ir pro hospital. Porque lá na hora da palestra, lá na hora do evento, o hospital me liga. Ligou, eu falei assim, então, você é responsável pela Áurea Dornelas? Sou responsável pela Áurea Dornelas. Eu preciso que você venha no hospital com os documentos dela e uma muda de roupa. Ela morreu? Eu perguntei, né? Então, senhora, a gente não pode dar essa informação, preciso que a senhora venha. Aí eu olhei o relógio e falei assim, pode ser daqui... Quanto tempo eu tenho pra chegar aí? 1h30, pode ser? Ela pode. Eu fui, liguei pra minha família, pedi pra eles pegarem o documento dela, que tava em Vila Velha, uma roupa, e eu ia encontrar com eles no hospital. Fui, palestrei. Quando eu entreguei a palestra, abracei a Nália. Eu falei assim, Nália, agora eu preciso ir, porque a minha mãe acabou de falecer. Assim, eu falei, gente, assim, numa parada tipo, ó, eu estou indo antes, porque a minha mãe morreu. Mas não que a outra pessoa ia ficar chocada. Eu não tinha dimensão, assim, de qual choque a pessoa teria. Ela olhou pra mim assim, nossa, amiga, então vai, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui? E aí começaram, vai, vamos tirar foto. Eu ia tirar foto, aí a Kelly... me chamou, peguei um Uber e fui pro hospital. E aí, assim, gente, eu que fiz tudo. Liguei pra funerária, tudo ouvindo música. Liguei pra funerária, reconheci corpo, escolhi caixão. No outro dia foi o velório e tudo mais. E eu literalmente entrei... eu entrei tanto no automático que eu mandei todo mundo pro cemitério errado. E graças a Deus por isso, que eu mandei todo mundo pro cemitério errado. Porque quando foi na hora do enterro, eu tenho horror a 2 coisas: culto fúnebre e na hora que o caixão desce. Mas assim, a gente nunca espera qual vai ser a nossa reação. Por quê? Porque a gente só passa isso uma vez, né? É sobre isso, a gente só passa isso uma vez. Então, quando a gente foi indo, eu fui voltando. A minha família, Dani, onde você vai? Dani, onde você vai? E, gente, eu saí correndo pelo cemitério. Ai, meu Deus, paguei aquele mico. Aí eu falei, graças a Deus, só tinha minha família e amigo íntimo. Porque se tivesse o resto do povo que foi no outro cemitério,
Eu não ia me sentir bem. Por quê? Porque eu não gosto de me fragilizar na frente de pessoas. Não gosto. Cara, é a coisa mais difícil que tem, porque eu aprendi lá atrás que não é legal você... Cuidado, tá? E eu falei assim, que bom, isso é de Deus. Vim pra casa e tudo mais. Gente, foi um fim de semana. Ela faleceu na quarta, se eu não me engano, ou quinta, já não me lembro mais, assim, muito sinistro, muito sinistro. Eu não conseguia não ouvir a mesma música. Meu filho até falava, tipo assim, né? Ele, assim, Daniel é muito compreensivo. Eu sentei com ele e falei assim, meu filho, a mamãe tá na força, a mamãe tá na merda, a mamãe tá com raiva, a mamãe tá mal. E a gente chorava junto. E a Anitta chorava também. E eu evitava chorar demais. Eu evitava, né, chorar demais quando eles estavam em casa, pra não ficar um trem assim, nossa, total merda, né? E uma raiva, gente, esse é o primeiro passo do luto. A raiva. A raiva. Mas era uma raiva que doía, tipo, doía. Tanto que nesse fim de semana especificamente, eu desapareci aqui na internet. Eu falei assim, não tem condição de nada. Porque eu tava com um ódio mortal, assim, uma raiva que não cabia dentro de mim. Se eu encontrasse o ser humano que não me permitiu, né, a minha mãe falar comigo, eu matava. Tô sendo assim, sincerona com vocês, tá? Sincera. Se eu topasse e eu matava assim na porrada. Na porrada. Não ia pegar nem faca. Gente, tô sendo super sincera, tá? Super sincera. Eu fico rindo, mas, cara, eu fiquei num estado de ódio. Aí teve um amigo que também perdeu o pai. Aí eu falei assim, cara, isso é normal? Eu entrei em contato com a minha terapeuta e tudo mais. Ela me atendeu assim, na hora. Aí ele falou assim, Dani, e você vai ter que segurar essa pepina, porque senão você vai ficar com essa raiva aí por muito tempo. Muito tempo. Eu tenho essa raiva ainda, porque eu não consegui, e já tem anos, tá? Que o pai dele morreu. Eu não consegui superar. Porque foi assim, uma coisa de um dia pro outro. Eu não consegui superar isso. Então, tenta se livrar dessa raiva, porque ela te atormenta por muito tempo se você não souber lidar com isso. E eu achei isso tão legal, porque é sobre isso, gente. É exatamente isso. É sentir, é se permitir sentir. Essa permissão de sentir é o que as pessoas fogem hoje em dia. E não tem como fugir. Eu sei disso há muitos anos, inclusive, mas nunca tinha sentido essa situação específica, tá? Então, se você já passou, se você tá numa situação de luto, né? Enfim, ou vai, quando você for passar, lembra do que eu tô te falando. Por quê? Porque você vai sentir isso, e se você não sentir, você vai carregar isso aí por muito tempo, tá? Então, eu perturbei a minha terapeuta, minha irmã. Ai, como está doendo, meu Deus do céu. E eu vi a mesma música uma semana inteira, gente. E aí ela, como é que é interessante. Aconteceu uma situação específica que eu tiro a foto do meu café, né, todo dia. Do meu ovo e a Bíblia. E eu tava ouvindo a mesma música, que é uma história, um conto, né? Então, dentro desse conto, fala sobre os olhos escuros, mas se você for só pegar o Senhor, enfim, só aquele trecho, é uma música em inglês, né, gente? Então, assim, só aquele trecho, você não vai entender absolutamente nada, mas é um contexto de história. E aí uma pessoa foi e me respondeu, nossa, que contraditório, você com a Bíblia aberta e falando sobre o Senhor dos olhos escuros, tipo assim. Aí eu falei assim, então, amiga, cada um supera as coisas do jeito que... Ah, não, eu coloquei assim, que é a história de um elfo, né? Aí eu fia no não sei o que lá das quantas, e só quem entende, que vai entender a porra da música, né? Ah, meu Deus.
Aí eu falei assim, então, só os entendedores entenderiam. E você não é uma pessoa que entende disso. Só que, pô, é uma pessoa chegada, que sabia que eu tinha perdido a minha mãe, e não tinha falado absolutamente nada. Aí vem me criticar por causa de uma música que é um conto de mentira. Puta que pariu, gente, ó. O ser humano hoje em dia, aí eu volto na questão do amor. O ser humano hoje em dia perdeu o bom senso. Perdeu o senso de análise e o amor. E o amor. Total. Aí eu acho que a pessoa caiu na real, passou mais meia hora assim e me mandou uma mensagem. Ela, cara, me perdão, mil perdões. Cara, tua mãe morreu, né? E eu não consegui falar nada. E eu acabei te criticando com uma coisa tão idiota. Aí eu, bom que a pessoa pelo menos teve o bom senso de se retratar, né? Então, assim, cuidado, gente, pra gente não generalizar a pessoa por conta de uma frase, por conta de um símbolo, por conta de um porra. Eu não gosto de supor nada de ninguém, tá? Não gosto. Eu aprendi isso. Não foi uma coisa que... Porque é contraintuitivo. Nós, seres humanos, a gente tem isso de pré-julgar as pessoas, tá? E quando a gente não tem o amor, quando esse amor se esfria, aí, além de você pré-julgar, você deleta a pessoa. E às vezes a pessoa tem tanto pra te agregar e você não deu oportunidade dela agregar na sua vida. Porque é isso, gente, são pessoas que agregam na vida de outras pessoas. Eu abrir a câmera aqui, te contar o que passou, né? Contar uma história, porque é isso, eu estou contando uma história, eu estou contando uma jornada pra vocês, né? O que aconteceu e como eu superei, isso é uma jornada. Isso é uma forma, inclusive, de contar uma história, né? E passou, assim, uma semana, foi embora. Assim, virou uma chave, Aí eu já não tava mais, parei de ouvir aquela música, aí mudei minha trilha sonora, aí foi uma trilha sonora, assim, mais leve. Bom dia, amor. Foi uma trilha sonora mais leve. É muito esquisito, gente. Literalmente é como se virasse uma chave dentro da sua cabeça. E a raiva foi. E eu fui pra onde? Pra tristeza. Pra tristeza. Aí foi aquela tristeza. Eu falei assim, porra, minha mãe tinha aí mais uns... Eu sempre faço a ancoragem com a minha avó. Minha avó ficou, né, na terra até 87 anos de idade. Aí eu ficava, porra, ela ainda tinha mais uns 17 anos de idade, mais 17 anos pela frente. Pô, ela ia ver a Anitta grande. As coisas que vem na cabeça da gente, né? E a gente, eu tava aqui do nada, as lágrimas desciam. Então fui pra tristeza. A outra fase do luto. E que também, assim, de certa forma, não demorou muita coisa. Diz a minha terapeuta que eu consegui superar o luto em forma recorde. Que foram 3 meses, tá? Então já foi 4 meses que a minha mãe faleceu. Então até o 3º mês me doía muito. Hoje, o que ficou? A saudade, né? De alguma coisa que acontece de legal comigo e eu queria contar e não tem como contar pra pessoa. É basicamente isso, né? Porque eu tinha uma relação muito assim com a minha mãe. A gente se falava todo dia, né? A gente conversava no telefone. Às vezes a gente ficava 1h30 fofocando no telefone. E a mamãe gostava de uma fofoquinha, tá? Tanto que o apelido dela era CBN. Soninha era CBN, porque ela gostava de uma fofoca. Então a gente ficava aqui 1 hora no telefone fofocando, chorando as pitangas. Tudo que acontecia de bom eu contava pra ela. Tá rindo, né? Mas era o apelido dela. CBN. Ela adorava. A gente fica zoando que não é fofoqueira. É quem compartilha a notícia. Não, sério, a minha família inteira zoava minha mãe. Por conta desse negócio dela gostava. Gente, se você não quisesse que alguém soubesse das outras coisas, não conta nada pra minha mãe, porque ela contava tudo pra todo mundo. Baixou alguém, ela contava, ela falava. Ela não conseguia guardar nada dentro de si. Falava. Né?
Então ficou isso e eu comecei a ressignificar um monte de coisa aqui na minha vida, sabe? No meu trabalho, compartilha notícias, isso aí, né? Ela adorava compartilhar notícia, nossa senhora. Então, o que fica hoje? Fica isso, compartilha notícia, era uma pessoa muito amorosa, ela adorava ajudar todo mundo. Isso foi uma coisa assim que hoje eu trago, né? E também sobre a questão do conhecimento. Dani, você precisa estudar, você precisa se formar. Você precisa entender que só através do conhecimento você vai conseguir as coisas. Eu não consegui, eu não tive oportunidade e tudo mais. Cara, mas eu quero que você entenda o quanto é importante o conhecimento. Gente, o conhecimento liberta totalmente. Não vamos reinventar a roda, tá? É ler, é estudar mesmo, é técnica. Você, Tamice, não faz fofoca não, só compartilha notícia. Ninguém faz fofoca. Mulher não é fofoqueira, gente. A gente compartilha notícia uma com a outra. Dá licença, a gente não é fofoqueira. Então, assim, e eu levei essa questão do conhecimento muito pro meu coração. Muito pro meu coração, né? Eu falei assim, cara, vou honrar minha mãe nisso. Em estudo, gente, em estudo. Ah, porque pra Dani é fácil. Não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra ninguém. Acorda, tá? É você parar e dedicar teu tempo a estudar, a ler, a entender que você só vai conseguir as coisas através do conhecimento, através do estudo, tá? Sua empresa só vai crescer se você estudar, se você planejar. Ah, porque eu não gosto, ah, porque não isso, ah, porque naquilo. Eu tô dando desculpa, cara. Eu tinha 1 milhão de desculpa para parar de fazer tudo o que eu estava fazendo. E eu não parei. E eu fui olhando a minha vida de forma panorâmica. Eu falei, porra, agora minha mãe morreu. Eu não tenho mais aquela loucura que eu estava vivendo, que eu vivi durante 8 meses. E agora eu faço o quê? Eu fiquei 3 meses perdida, tá? Nossa, mas não parecia, Dani. Eu ouvi isso de uma pessoa. Eu falei, querido, não sangue em tanques de tubarão, entendeu? Fique plena. Depois você conta a história. Depois. Mas na hora, não faça isso. Tá doendo? Não abre a boca, fica na sua. Ah, eu vou falar com quem? Cara, tu tem que ter, nem que seja uma amiga. Se não tem amiga, vai pagar terapia. Na realidade, tem amiga e paga terapia. Eu tenho os dois. Eu tenho amiga e pago terapia. É sobre isso, tá? Terapia é vida, mas só é vida para quem está aberto à mudança. Se você ainda está com uma mente enrijecida, não vai rolar. Só você sabe o que viveu e passou. Sim, porque assim, por mais que eu conte agora, é diferente, né? É diferente, a gente acaba relevando algumas informações, a gente acaba relevando coisas que naquele momento foi muito pesado, naquele momento foi muito extremo, mas que, por exemplo, hoje eu aprendi a externalizar coisas, né? Então, quando acontece alguma coisa muito, muito pesada, eu falo isso, ó. Eu vou pro banheiro, gente. Eu vou lá pro banheiro, eu sento no chão do meu banheiro, eu choro, eu soco a parede, eu grito, eu vou na janela, eu respiro, eu corro. Eu corro igual Forrest. Corre, Forrest. Forrest Gump. Quem não assistiu esse filme vai assistir. É clássico. E eu corro. Pulo corda. Faço qualquer negócio, gente. Pra jogar pra fora. Não fica engolindo sapo, não, amiga. Não engula sapo. Não engula, porque tem sapo que fica aqui, ó. Tu não evolui, tu tá aqui com esse trem agarrado aqui. Faz isso não. E aí, quando você engole o sapo, que ele não desce, né? E fica agarrado, que ele vai assim, ó. Que ele fica agarrado aqui, tua mente fica tão rígida, cara, e nada funciona, tá tudo ruim, tá tudo uma merda. Por quê? Porque você só consegue enxergar o copo meio cheio. Então, tudo tá ruim. E tudo tu dá desculpa. E tudo vai ser um cocô. Deixa eu te contar, é um cocô pra todo mundo. Mas isso é a vida.
É uma somatória de situações e para um único propósito, gente. Um único propósito. Contar a história. Ó, isso aqui se chama Bíblia, né? Todo mundo, acredito eu, que sabe. Minha Bíblia é bem do bafônica, tá, gente? Eu uso essa mesma Bíblia desde 2007 e a gente tá em 2022. Ela é toda rabiscada. Por quê? Porque eu leio ela diariamente, e não tente reinventar a roda, tá? Os livros milenares, eles têm um único propósito: te ajudar a crescer. A Bíblia, então, nem se fala. Mas aqui são histórias de pessoas. Ah, Dani, eu não tenho religião. Não precisa ter religião nenhuma. Você tem noção da quantidade de pessoa que viveu, que se fudeu, que se superou, que se fudeu de novo? Uma jornada de herói isso aqui, gente. E se superou e deixou aqui o que fez. Cara, se você nunca leu o livro de Jó, eu te sugiro que leia o livro de Jó. Leia aberto, tá? Ah, mas eu não tenho religião. Não, não precisa ter religião não, tá? Leia aberto, porque Jó foi um cara que se fudeu pra cacete. Mas a visão que ele teve no fim, depois que ele deixou de se fuder, depois que tudo passou na vida dele, eu achei assim muito interessante. Por quê? Porque Jó, ele se achava aí, ó, camarada de Deus e tudo mais. E realmente ele era um cara certinho. Ele era um cara muito certinho mesmo com as coisas dele, tá? E o que eu tô dizendo das coisas, de ser um cara certinho das coisas da gente, é ter caráter, tá? É fazer o básico bem feito. O cara fazia o básico bem feito, não é à toa que ele era próspero. Vamos olhar a Bíblia em si. Eu vou dar a dica de outros livros tradicionais que são extremamente importantes para que você trabalhe a sua mente e a sua resiliência, tá? O básico bem feito é isso, é caráter, é ética, é moral, tá? Não é porque você xinga um porra que você tem que fazer fofoca de uma outra pessoa ou que você vai ser malvado com a colega do lado, tá? Ou que você vai trair as pessoas, porque traição não é só entre homem e mulher, que traiu a esposa e tudo mais. Isso também, cara, é imoralidade e é errado, tá? É você trair sua amiga, uma pessoa que confiou uma coisa pra você. É você roubar. O que é roubar, Dani? É quando a pessoa te dá um troco a mais e você sabe que a porra do troco tá a mais e não vai lá e avisa. Cara, aquela caixa, ela vai ter que pagar do bolso dela. É o básico. E Jó, ele fazia isso. E ele sabia que fazia. E aí, no fim, quando tudo... e aí tem uma lacuna muito interessante. Por quê? Gente, não foi um milagre que caiu tudo de novo na cabeça dele, não, tá? Ele teve que buscar tudo de novo. Só que Deus, ele restituiu uma coisa extremamente importante, que é a saúde. Saca? É top. Leia o livro de Jó, gente. Eu já li 200 milhões de vezes. E eu leio 200 mais vezes. Vou ler até o resto da minha vida. Porque toda vez que eu leio, é como se fosse, assim, uma construção de pensamento. Assim, caraca, que sacada massa. Deus é muito foda, gente. Cara, que sacada massa. Deus restituiu a saúde de Jó. Tá? O capiroto tirou tudo assim, de uma hora pra outra. Passou um vento, matou os filhos, veio não sei o que, veio os gafanhotos e comeu a plantação. Foi tudo de um dia pro outro. Saca? Foi de um dia pro outro que ele perdeu tudo. E quantas pessoas você conhece que de um dia pro outro perdeu tudo? De um dia pro outro. Deus restituiu saúde a Jó. Ele não foi lá e magicamente caiu as coisas lá, toma aqui os bodezinhos. Gente, isso não existe, tá? O cara teve que fazer tudo de novo. Não dá pra você colocar extremamente aqui, porque imagina, a Bíblia ia ficar gigantesca, né? Não faz muito sentido. E aí, lá no Jó 42, que é o último capítulo, diz assim:
Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Pensamentos de Deus, né? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Porque a gente falar de Deus é uma coisa, a gente viver é outra. É outro naipe, é outro nível, é outra situação. É aí onde você vê pessoas, como as pessoas são, tá? Não é só o que sai, né, a música que a pessoa escuta, a roupa que ela veste, a terminologia que ela utiliza. Não, você começa a ver pessoas como são e as ações e os resultados das pessoas. Então, é ação e resultado. Se você quer analisar uma pessoa, verifica o resultado dela. Ah, ela fala bonito, não tem resultado? Sai correndo, amiga. Sabe por quê? Ela tá gastando energia, tentando parecer ser legal e não tá fazendo o que precisa, porque não tem resultado. Tá? E Bíblia também diz isso. Não adianta você ficar falando de fé se não tem obras. Então, a Bíblia fala que você precisa demonstrar sua fé através das obras. Vai lá ler Tiago. E aí Jó diz assim: escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinaste. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os teus olhos te veem. Ele ouvia, né? Que a gente só consegue ver Deus de verdade, assim, de verdade, quando a gente passa por uma situação muito conflitante. E aí, a nossa fé, ela é testada. Né? Tem até um hino, mas é aqui, gente. É exatamente isso. É exatamente isso. Isso aqui é o básico. É você entender que não é culpa de Deus porque as coisas ruins aconteceram. Ah, mas é porque as coisas vêm pra gente aprender. Depende, você tá disposta a aprender? Você tá disposta a sentir? Tá disposta? Eu leio isso aqui todos os dias. Pra mim, a Bíblia é o livro milenar com 200 mil histórias que te ensina todos os dias. E eu estou disposta a aprender todos os dias da minha vida. Isso é que me alimenta a minha mente, a minha alma, meu espírito, para entender que todos os seres humanos da face da humanidade desta terra, desde que Adão e Eva pecou, tem situações conflitantes na vida. E fim de papo. A questão é o que eu vou deixar de legado para que outras pessoas possam contar uma boa história. Deixar para as outras o que essa pessoa aprendeu daquele momento. Porque é sobre isso, gente. É sobre isso, tá? A gente vai passar situações conflitantes. A gente vai passar. Cuidado para você não buscar essas situações, tá? A minha família não buscou o câncer da minha mãe. Talvez a minha mãe foi negligente. Sim, ela foi extremamente negligente. Por quê? Porque ela fumou mais de 20 e pouco, sei lá, uns 30 anos da vida dela. Então isso é negligência. Tu tá negligenciando alguma área da sua vida? Ai, Dani, tu tá falando que a sua mãe buscou o câncer? Sim. Porque ela não fazia o básico bem feito. Eu não vou aqui passar pano, né, gente? Não vou passar pano. Eu tenho dentro da minha família, da minha casa, né, agora não mais, uma pessoa que foi negligente com a sua própria vida. Poderia ter vivido muito mais se tivesse feito o básico bem feito desde lá de trás, mas não fez. E não foi por falta de pessoa aqui, ó. Eu sempre fui chata com a minha mãe. Eu falei, mãe, você precisa caminhar. Mãe, você precisa ler a Bíblia. Mãe, você precisa comer melhor. Come melhor, mas eu como bem. Como arroz com feijão. Mãe, isso não é comer bem. Arroz com feijão não é comer bem. É comer fruta, comer salada, comer carne. É caminhar. Eu falava muito com ela. A minha mãe, ela parou de fumar
Porque nossa, gente, eu falei assim, você tem que tomar vergonha na sua cara e parar com esse caralho desse cigarro que ele vai te matar. Oh, meu Deus. 2007, isso. Ela ficou numa força do ódio, eu já contei essa história aqui, e parou de fumar. O que tu tá fazendo hoje que está te possibilitando buscar um problema lá no futuro? Ah, mas eu não sei o que vai acontecer lá, minha filha. Se tu não morrer e Jesus não voltar, a vida vai ficar muito longa, caralho. E aí tu vai esperar lá na frente pra sentar e falar, cacete, eu podia ter feito tudo diferente. Jó não buscou merda na vida dele não, gente. Aconteceu. Eu busquei ter o problema de saúde que eu tenho? Eu nunca busquei, mas eu podia ter sido refém dele pro resto da minha vida. Ai, pobrezinha de mim, eu sou epilética, eu tenho que tomar uma porra de um remédio pro resto da minha vida. Poderia. Ai, agora meu corpo não absorve B12 porque eu tomo medicação desde 2006. É o que eu tô passando hoje. Entendeu? Descobri que meu corpo não está absorvendo B12. E se não absorve B12, o ferro diminui. Nossa, Dani, mas você come tão bem. Mas então, gente, eu tomo medicação. E se eu não tomar medicação, fode a porra toda, entendeu? Eu busquei isso? Eu não busquei isso. Eu nasci com isso. É diferente. Mas eu faço de tudo para que isso não seja uma prisão na minha vida. O que você tá se aprisionando? Cara, se você nasceu sem nenhum problema de saúde, pelo amor de Deus, não busca nenhum não, cara. Não busca, pelo amor de Deus. Hoje eu tô assim com um pouco de zero paciência quando a pessoa vem me falar, depois que eu descobri essa questão da B12, isso foi esse mês, tá, gente? A pessoa vem reclamar uma coisa, ai, eu tô ansiosa, eu tô isso. Aí eu falo, pô, faz isso. Aí a pessoa não faz. Eu, cara, faz aquilo. Aí a pessoa não faz. Aí hoje eu tô com, sabe o quê? Zero. Que eu fico, porra, olha com o que você tá reclamando, cara. Tu tem saúde. Vai pular uma corda, vai ler a Bíblia, vai ler... Ah, eu não sei como começar a ler a Bíblia. Cara, aqui atrás da Bíblia, eu sei, todo mundo tem uma Bíblia em casa, tá? Então toma vergonha na sua cara. Ai, por ser coisa de crente. Não, essa é coisa de gente que quer crescer. Tu quer crescer? Então me escuta. Eu acredito aqui que eu só tenho meninos que querem crescer. Ó, no fim da Bíblia, tem vários planos. Inclusive esse aqui eu tô fazendo, ó. Tô fazendo. Esse aqui, eu já fiz esse aqui, quer ver, ó? Isso é muito legal, tá? Eu não gosto muito de ficar fazendo isso não, porque eu gosto de ler em ordem cronológica. Palavras de consolo, ó. Então, se você não tem hábito, começa por aqui, tá? E um outro livro que eu sempre indico, gente, Salmos. Salmos é um livro excelente, cara. Pega Salmos, Provérbios, Eclesiastes. É um livro excelente. Leia o Salmo 119. Nossa, mas o Salmo 119 é muito grande. Eu ouvi isso diversas vezes. Aí eu falei assim, toma vergonha na sua cara e para de falar que você é gospel. Para de falar de Deus, tu não lê a Bíblia, porra. Tá reinventando a roda. Ai, Dani, você é sincera demais. Demais, gente. Ó, se vem um gospel falar alguma coisa com você, você pergunta assim, qual a sua frequência de leitura bíblica? Ah, eu leio de vez em quando. Não escuta. Não escuta. Não escuta. Não interessa a placa da tua igreja, amigo. Não interessa a tua religião. Você crê em Deus? É isso aqui. O que sai disso é só falácia. Só falácia. É só, como diz Joel J, é só groselha. É só groselha. Outra coisa. Resultado. Resultado. A pessoa não tem resultado, corre. Ela pode falar bonito. Ela pode estar falando um monte de coisa que toca o seu emocional. Ai, que lindo! Te fragiliza, te faz sangrar.
lindo, massageia o seu ego. Ai, tadinha de você, pobrezinha. E você sabe que você vai conquistar na sua vida? Nada. Nada. Só tem uma forma de você conquistar as coisas na vida, gente. Buscando conhecimento. Tá? Buscando conhecimento. Se abrindo. Analisando sua vida através de uma forma panorâmica. Identificando qual a sua realidade. E o que você quer pra sua vida. O que você quer pra sua vida? Cara, o que eu gosto na minha vida, pra ser sincerona, eu gosto de deitar lá no meu parquinho, fazer meu yoga, deitar e ficar admirando as estrelas. É o que eu gosto de fazer. Ah, eu não gosto de ir pra lugar chique. Não gosto de nada dessas coisas. Gente, eu não ligo pra nada dessas coisas. Não ligo pra nada dessas coisas. Não ligo. Eu gosto de sair no meio-fio, ficar batendo papo. Eu gosto de chamar as meninas pra vir aqui pra casa quando eu tô sozinha. E a gente ficar o dia inteiro conversando. Eu gosto dessas coisas. E de preferência eu fico de top e de calcinha. É sobre isso. Zero maquiagem, entendeu? Eu não gosto. Eu não gosto. O que você gosta? Ah, você quer ir nos melhores restaurantes e tudo mais? Cara, tá tudo certo. Você vai trabalhar pra isso. É isso que faz sentido na sua vida? Tudo bem. Mas você tem que identificar qual a sua realidade. Agora, você fazer isso porque a outra pessoa falou que é legal, aí não tá legal, amiga. Ressignifica essas coisas, tá? Ressignifica. Gente, o meu propósito de vida é poder trazer pra vocês clareza. 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 Respeito de si mesma. Crescimento, tá? Sim, as finanças, ficar rica sem problema com a Receita Federal, que é o básico, não tenta reinventar a roda, tem que pagar a guia do MEI, tem que pagar o seu INSS, se ultrapassou R$6.750, tem que evoluir a sua empresa, sabe, tem que fazer as coisas certinho, tem que comer bem, tem que fazer exercício, tem, não reinventa a porra da roda, tem sim. Ai, mas porque hoje as pessoas falam, não tô falando de ser gorda ou ser magra, tá? Porque eu sou magrela e muitas pessoas já falaram já. Nossa, você não magra. Cara, fazer o quê? É o tipo de alimentação que eu tenho que fazer por conta da minha saúde. Você não precisa ter a mesma alimentação que eu. Só que não vai ter uma boa alimentação lá pra você ver. Isso vai se refletir no seu peso. Óbvio que vai refletir no seu peso. Tá? Eu já tive 90 quilos. Eu vou falar de novo. Eu já tive 90 quilos e eu sei a quantidade que a gente come pra poder ficar gordinha. Para de reinventar a porra da roda. Para com isso, gente. Vamos ser realistas, sabe? Com muito respeito, com processo. Tu não precisa sair correndo. Não, só comece de pouquinho a pouquinho, sabe? Cortando um carboidrato ali, caminhando, trocando, ressignificando coisas. Em vez de comer um bolo de pote, cara, vai comprar um chocolate dietético, uma bananada sem açúcar. Porra, não sei. Quem quer, dá um jeito. Mas eu vivo dando ferramentas aqui, de graça. É sobre isso, não precisa pagar nada, só tem que abrir... Está disposta. Sabe quantas pessoas vão ver essa live toda depois que eu deixar ela salva? Porque eu vou deixar ela salva. Pouquíssimas, sabe por quê? Eu tô sem maquiagem. É intencional. É intencional. Eu não faço nada aqui sem intenção, não. Não viaja. Porque é tempo. É meu tempo e o seu tempo. Sabe quem vai assistir essa live? Quem quer crescer. E sabe que eu só vou abrir essa porra dessa câmera pra passar alguma coisa que você vai poder aplicar na sua vida. Se não aplicar, não vai ter nada. Sinto muito. Você não é especial. Eu não sou especial. Nós somos únicas e previsíveis. Só vai existir uma Daniele Dornelles na face dessa terra. Só vai existir uma de você na face dessa terra. Mas isso não te torna melhor do que ninguém. E Deus não vai fazer por você aquilo que você precisa. E Ele não vai só ficar olhando pro teu umbigo, porque tem um monte de criança na África morrendo de fome. Aí você acha mesmo que você é especial, a ponto de Deus ter que fazer as coisas pra você. Acorda, caralho! Acorda! Acorda!
olha pro lado, um monte de gente está se fudendo e você achando que uma porra de uma ansiedade é uma coisa muito absurda. Tem criança morrendo de fome, abre a internet e vai ver. Para de ficar vendo Lula versus Bolsonaro, porque Lula chora porque o povo tá morrendo de fome. Para com essa caralhada, vai ver a realidade. Eu já fiz diversas viagens missionárias, gente. Eu já trabalhei 7 anos em lugar pobre. Eu já fui levar cesta básica para bairros carentes aqui na Grande Vitória. Eu entrava dentro da casa das pessoas, de barraco, para ouvir as dificuldades das pessoas. Não sou ninguém que não viu isso, não. Eu já fui em assentamento sem teto. Eu nunca fiquei falando isso aqui, sabe? Porque essas coisas a gente não precisa falar, a gente tem que fazer. E aí eu vou achar dentro do meu apartamento, limpo, porque uma pessoa veio aqui e limpou, que eu paguei, porque eu trabalho para isso, com os meus filhos com saúde, tendo plano de saúde. Vou achar que eu sou especial? Não, cara. Não, eu posso ter uma limitação de saúde, mas eu tenho saúde porque eu busco isso. Cara, eu quero chamar nesse domingo, início de semana, pra gente sair da massa. Mulheres que estão aqui comigo, saiam da massa. Saia dessa cortina de irreal e vem pra realidade. Quando você vier pra realidade e ver a tua vida de forma panorâmica, sendo responsável por ela, você vai crescer. Ponto final. Agora, quer ficar na massa? Quer ficar se fragilizando? Quer ficar nessa groselhada do caralho, desse mimiseiro? Tu não vai crescer, a não ser que alguém faça você crescer. Porque alguém vai pagar tua conta. Alguém vai pagar sua conta. Porque tudo nessa vida depende do dinheiro. Ah, eu não quero anotar porque eu acho chato. Alguém vai ter que anotar por você. E você vai ficar usando o cartão de crédito, o crédito rotativo do seu banco até quando? Tu vai ficar sem pagar a tua aposentadoria e vai achar que quando você tiver 65 anos, o seu filho vai cuidar de você? Cara, o que eu tô falando com vocês é que eu escuto de pessoas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esse livro, Sêneca, ele foi 4 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Sêneca. Sobre a brevidade da vida. E ele encerra falando exatamente o que eu estou dizendo para você agora. De pessoas lá no passado que já faziam isso, se reinventava a roda, chegava lá no fim da vida e não tinha construído nada. O próprio Salomão, gente, volto eu para a Bíblia, livros milenares. Ah, porque vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí quando que ele falou isso, quando estava velho, aí não adiantava muita coisa. Mas aí ele deixou provérbios aqui para você entender isso e não repetir padrão. Pra não chegar igual Salomão e falar, vaidade de vaidade, tudo era vaidade. Ai, Dani, mas Salomão tinha muito dinheiro. Mas o que adianta o dinheiro se você chega no fim da sua vida e você não construiu nada que preste? O que adianta você falar que tem mês se você não paga a guia, caralho? O que adianta você falar que é empresário se você não faz o básico, se você não registra os seus funcionários? O que adianta? Tá reinventando a roda. E sabe o que vai ser o resultado disso, amiga? Não vai ter aposentadoria no fim da sua vida. E alguém vai pagar a conta. Seja o governo, seja seu filho, seja sua família. Você vai ser um peso. Tu quer ser um peso na vida de alguém? Então para com essa groselha e vai ser responsável pela sua vida. Nossa, Dani, é de uma vez por todas. De uma vez por todas. Ontem na palestra da Sandra Freitas, ela indicou esse livro aqui, ó, Uma Vida com Propósito. Eu faço parte da comunidade dela. Eu li esse livro. Teve meninas lá no grupo que não leram? É. Como várias pessoas não vão ver essa live. Principalmente na hora que eu falar um palavrão. Mas quem é esperta vai ver. Uma Vida com Propósito. Maravilhoso. Maravilhoso esse livro. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas ele não vai fazer nada por você se você não pegar e não ler. É. Se não pegar e não ler, amiga,
Não ler, é ler, é rabiscar, é parar, é ouvir, é ler. Aposentadoria. Até aposentadoria o cara fala. Esse livro é excelente, né, Cristiane? Esse livro é excelente. Olha esse de Sêneca. Paguei R$15 na livraria aqui no Shopping Mochuara. A livraria do Shopping Mochuara, gente, é uma livraria maravilhosa. Sêneca, sobre a brevidade da vida. O prefácio desse livro é feita pela Lucilena Galvão. Ela é uma brasileira, né, filósofa daqui. E essa introdução, babado, essa introdução desse livro, eu até falei com o Daniel, falei, Daniel, meu filho, quando você terminar de ler esse livro, leia esse do Sêneca, porque a linguagem é simples, tá? A linguagem é bem simples. E essa introdução da Lucilena, gente, é de você parar e falar assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Vocês não têm noção da quantidade de livro que eu já li na minha vida. Eu já li muito livro, gente, já li muito livro. A Bíblia mesmo eu já li 200 milhões de vezes. 200 milhões de vezes. Eu nem conto como um livro que eu leio. Não conto. E eu leio. E esse livro aqui, simplinho, pequenininho, 15 pau. Muito legal. Tem o Poder da Autorresponsabilidade, que eu já indiquei aqui 200 mil vezes, tá? Eu já indiquei esse livro 200 mil vezes. Não tá aqui porque Daniel tá lendo ele, então eu não vou levantar porque eu não estou podendo levantar. Enfim, vocês imaginam. Muito bom. E o livro custa R$ 6,75. Em meia hora você consegue ler o livro, porque ele é muito pequeno. Dani, uma pergunta. Você vai em alguma igreja hoje? Só curiosidade. Na realidade, eu vou desde muito tempo. Eu sou da Igreja Batista tradicional. Eu sou da Igreja Batista da Graça. Na época da pandemia, foi um pouco complicado por conta das crianças, tá? Então, eu acabei vendo, por exemplo, a Igreja Batista de Veracruz, né? Que era no YouTube. E hoje, quando nós não vamos fisicamente à igreja, a gente assiste o culto online. Então, aqui a gente tem uma rotina, tá? No domingo, à noite, a gente assiste o culto online, comendo batata frita e nuggets. Da Igreja Batista de Campo Grande, porque é no YouTube, tá? Então, assim, hoje não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, eu sempre fui, gente. Pra mim, eu não fico falando muito aqui, porque as pessoas acabam... É aquilo, né? Nossa, mas ela vai pra igreja e tá ouvindo rock. Nossa, mas ela vai pra igreja e xinga. Nossa, porque ela vai pra igreja e faz yoga. Eu já fui questionada por causa do yoga. Então, eu evito, tá? Mas pra mim, comungar lá, tá na igreja, é muito importante. E eu sou numa igreja tradicional, porque eu sou extremamente metódica. Eu sou extremamente metódica, gente. Pra mim, é metodologia e nada de emoção, tá? Eu tenho aprendido aqui, eu tô quase uma estoica. É logos, tá? Os pré-julgamentos humanos. Manu... Infelizmente, nós fazemos isso. Eu não tô me tirando da massa, não, gente. A questão do pré-julgamento é real. A gente faz isso. A gente pré-julga todo mundo. A gente olha e dá uma julgada. Só temos que lembrar que isso é natural nosso e que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas mostrar o contrário. Mas vai ter gente que é escrota mesmo, tá? E aí você vai dar também oportunidade de uma segunda... realmente essa pessoa é escrota... Né? Não serve pra mim. Show? Vamos pro próximo livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é muito legal. Ele é livro de finanças, tá? E eu sou do marca-texto. Porque isso aqui é uma historinha. Isso que eu acho mais legal nesse livro. Porque ele te ensina de educação financeira. Não, Dani, ele te ensina o básico. Que é fazer reserva, fazer investimentos. Sabe? Pagar as suas contas em dia. Esse livro é muito legal, porque ele é literalmente uma historinha que te ensina a viver. Obrigada, Tamir. Você sabe que vai ter poucas meninas que vão ver essa live depois, né? E depois eu vou até dar uma acompanhada. Outro livro muito legal, já indiquei, é esse aqui, ó. Atenção Plena.
Mindfulness, que é respiração, que é uma forma de meditação. Gente, não menospreze a respiração. Pelo amor de Deus, não menospreze a meditação. Não menospreze o seu tempo com você, tá? Respirar. Lá debaixo do chuveiro, eu gosto de fazer muito isso. Ir pra debaixo do chuveiro, respirar. Deixar a água cair assim na cabeça e respirar, tá? O exercício da respiração, da mentalização. E eu até tava falando com a Tamires ontem, eu vou ensinar isso no curso de oratória, tá? Eu tava falando com a Tamires ontem, que toda vez que eu vou fazer um pitch de venda, eu gosto de trabalhar a mentalização, e uma das coisas que eu aprendi nesse livro. Aí teve um evento que a gente foi, que ela ficava, Dani, ai meu Deus, eu tenho que falar. Eu, cala a boca, porra, não fala comigo não. Ai, porque eu não sei o que, para de falar comigo, porra. Porque eu tava mentalizando o meu pitch de venda. E tem forma de fazer isso, e eu vou ensinar, entende? Então, ó, esses livros aqui, cadê? Tem mais livro aqui, eu já li, gente, ó, tem esse box aqui do Augusto Cury, e esses livrinhos aqui, gente, você consegue ler em 1h30, tá? Inclusive, eu tenho um pra ler hoje, daqui a pouco eu vou parar e vou ler. Ó, e eu marco tudo, eu adoro marcar, gente, ó. Esse box eu paguei, acho que foi R$30. Você tá rindo, né, Tamires? E ele é excelente, ele é excelente. E eu gosto de, assim, depois que eu termino de ler, eu gosto de parar e deixar a minha cabeça assentar. Sabe? Aquele... O que eu posso aprender com isso? A gente sempre pode aprender alguma coisa, a gente sempre pode aplicar. E é assim, o que eu não consigo aplicar é porque não cabe pra mim e tudo bem. E aí agora eu tô num enorme desafio. Eu tô voltando pra ler livros básicos, né? Livros básicos. E aí algumas pessoas daqui da internet, tipo Joel J, né, Bruno Perini, Thiago Nigro, os caras que estão lá, saca? É esses caras que a gente tem que ver lá em cima. Então, aí foi a indicação do Príncipe, do Nicolau Maquiavel, que também é tipo um livro... Exatamente, Manu, eu não converso na hora do pitch. E aí, esse livro aqui eu paguei, acho que foi R$14. Gente, esse negócio de falar que você não tem dinheiro, R$14 não é nem um açaí. Eu adoro fazer essas comparações. Então, para de comer uma porra de um açaí cheio de açúcar que vai te aumentar a ansiedade e compre um livro. Esse eu não li ainda, tá? Ele tá na minha lista para ler. Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano. E esse aqui também tem o prefácio da Lúcia Helena. Comprei aqui na livraria do Shopping Mochuara, tá? R$15 eu paguei. Então você que vai muito, né? Você que vai no shopping e tudo mais, tá? Tamires que trabalha lá, tem a livraria. E esse aqui eu já dei uma passada, de olho, assim, e tudo mais, pra poder verificar, porque ele é tipo assim, ó, em pautas, né? Eu não li, mas assim que eu terminar de ler, eu venho falando pra vocês. E aí chegou essa semana. Ai, tem um outro ali do Napoleão Hill, que eu acabei não colocando junto. A Escada para o Triunfo, todos esses aqui é do Napoleão Hill, tá? O manuscrito original... Não, se você se assusta com um livro grande, né? Mas a letra dele é bacana. Eu já olhei assim, a linguagem é uma linguagem fácil. A Ciência do Sucesso, Mais Esperto que o Diabo, são livros baratos, tá, gente? Eu comprei esses 5, paguei R$126. Depois você assiste, gata. E Atitude Mental, também tô acabando, né? Eu tô na fase só de indicar livro. Atitude Mental. Esses aqui eu não li, mas já estão na minha priori. Esse e mais o Quem Pensa Enriquece. São 6 livros do Napoleão Hill que eu vou ler, né? Pretendo aí já finalizar 2 que eu tô hoje, porque são livros bem pequenininhos. E aí eu já vou pegar um do Napoleão Hill pra ler, tá? E tô lendo o Antifrágil. Mas o Antifrágil, ele tem uma linguagem bem densa, bem pesada. É um livro que
tem que parar para ler, então eu vou demandar mais tempo. Eu já li umas 150 páginas, eu vou lendo de quase todo dia. É tipo a Bíblia. Não tipo, mas é tipo. Então, assim, em resumo, gente, busque conhecimento e analise resultados, o que inclui os meus, tá? O que inclui os meus. Quando eu indico um livro aqui, que eu falo sobre o livro, é um livro que eu li. Quando eu não li, eu falo, esses livros aqui eu não li. Então, tipo, eu não posso dizer exatamente o que tem no conteúdo deles. Quando eu terminar de ler, eu vou vir aqui e vou falar para vocês o que eu achei do livro, tá? Por quê? Não vamos reinventar a roda. É conhecimento, é estar aberto ao conhecimento, é não se enrijecer. E volto, a gente vai passar situações conflitantes nas nossas vidas e tudo bem. O que não dá é a gente buscar uma situação conflitante, seja agora, seja no futuro, porque ele vem, se você não morre e se Jesus não volta, a vida fica muito longa. E não adianta esse papo furado de falar que você é intensa, porque tem que viver a vida. Não, cuidado com essa intensidade de busca de prazeres momentâneos. Ressignifica a sua vida, tá? Analisa qual prazer você tá tendo hoje, que agora já te traz uma coisa negativa e para o longo prazo também te faz uma coisa negativa, tá? Porque não tem para onde fugir. É ressignificar prazeres, tá? E equilibrar, tá? É equilíbrio, né? Ontem eu saí, fiz coisas de gente normal. Eu levantei mais tarde. Eu dormi tarde pra caramba. Mesma coisa ontem, eu dormi muito tarde. Então eu levantei mais tarde. Eu durmo pouco, eu já tava acordada, tá? Mas eu levantei mais tarde. Já tô aqui falando com vocês, já ouvi música, porque eu gosto muito de música. O que você gosta que não vai te ferrar a vida? Por favor, analisa isso, tá? Vamos ressignificar. E pra isso a gente só consegue ressignificar coisas quando a gente para se ouvir. Para se ouvir. E se tem alguma coisa te travando, analisa o que é. E eu escuto muito, gente. E às vezes é o marido. Eu vou ser bem real, tá? Tenha uma conversa honesta. Tenha uma conversa honesta. Tá? Mas olha só. Cuidado com as pessoas que você atrai. Entendeu? Cuidado com as pessoas que você atrai. Comece a ler a Bíblia. Que é um livro milenar, gente. É um livro muito milenar. E leia a Bíblia sem groselha, sem essa mimiseira de emoção. Ai, Deus, fala comigo. Ai, nossa. Para com isso, né, gente? Leia estudando, meditando. Eu leio um capítulo por dia. Tá? Ah, não consigo ler um capítulo por dia. Começa a ler no versículo. Começa aqui nessa parte aqui de trás, ó. Cadê, gente? Plano de evangelização pessoal. É pessoal, é você. Todos estamos afastados de Deus. Ele tem os tópicos direitinho, entendeu? Começa assim, mas eu sempre gosto de indicar salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Leia um salmo hoje, um outro amanhã. E todos os dias, que você vai agregar muito na sua vida. E toma cuidado com as emoções, tá? Elas existem. Só que a gente tem que trazer sempre uma racionalidade, tá? É olhar a tua emoção de forma panorâmica. Estou triste. Por que eu estou triste? Fui eu que busquei essa tristeza? Vamos ser honesto, sabe, gente? É difícil mesmo. Ai, meu Deus, é difícil, mas é difícil pra todo mundo. Tá bom, amiga? É difícil. Tô aqui pra ajudar. Ó, eu já quero finalizar a live explicando uma coisa muito explicada pra vocês. Aqui no Instagram, eu não vou seguir a massa desses conteúdos
enrijecidos. Ah, porque no domingo tem que dar indicação de livro, porque todo mundo tá fazendo isso, um livro que você nem leu. Entendeu? Não. Aqui é vida real, tá? É vida real, coisas que eu abro para mostrar para vocês que é possível a gente ter uma vida bacana, tá? Eu julgo que hoje eu tenho muito resultado na minha vida, mas um resultado que eu quero, que eu gosto, que eu busco, tá? Já realizei sonhos financeiros, que foi a reforma do meu apartamento em tempo recorde, no meu ponto de vista, tá? Porque a minha vida solo, ela começou tem 3 anos, que eu tô sozinha, vamos colocar assim, né? Que eu tenho uma vida autônoma, com 2 crianças caríssimas. Então eu digo pra vocês que é possível. Então eu já tenho reserva financeira, eu já coloquei aqui, inclusive, todos os meus aportes de aplicação e tudo mais. É resultado, gente, é resultado. A pessoa, quando chega comigo, ela pode falar a coisa mais bonita do mundo. Cara, ela pode falar lindamente, ela pode falar de Deus lindamente. Ela pode falar de valores inegociáveis, ela pode falar de não sei o que, ela pode falar de família, ela pode falar de saúde, ela pode falar o que ela quiser. Eu vou olhar resultado. Ah, eu sou uma puta de uma empreendedora, cadê o dinheiro? Gente, o resultado do empreendedorismo é grana. Se não tiver dinheiro, não tem aplicação de nada na sua vida. Você não vai pagar a escola para seus filhos, você não vai pagar plano de saúde, você não vai pagar teu aluguel, você não vai pagar tua luz, você não vai pagar a internet, tu não vai pagar celular, tu não vai pagar tua reserva, tu não vai pagar tua manicure, tu não vai pagar o teu salão, não vai pagar porra nenhuma, caralho. Tu não vai viajar, tu não vai comprar casa, tu não vai comprar carro, tu não vai fazer nada. E quem vai fazer? Alguém. Tu não vai comprar arroz com feijão, mas alguém vai ter que comprar, porque isso aí é necessidade fisiológica. Entendeu? Não reinventa a roda. Analisa resultado, o que inclui o meu. Se tu olha e fala, o resultado dessa garota aí eu não quero não, vá buscar quem dá o resultado que você quer, tá bom? É resultado. Titia aqui é desonestidade, tá? Então não adianta você olhar lá no meu perfil e não vai ter esses posts enrijecidos, entendeu? Não gosto. Eu tenho um planejamento de conteúdo, tenho uma intencionalidade e tudo mais, mas não é aquela coisa enrijecida. Não. É tipo, ó, hoje eu abri a câmera porque eu me senti bem o suficiente de contar e relatar a minha situação de luto e trazer para vocês ferramentas que eu acho relevante, que eu utilizei, consegui superar isso e mantive os meus resultados, independente da tristeza, da raiva, de tudo mais, tá bom? Titi aqui só quer ajudar, tá? Só quer ajudar. E tudo que eu tô falando aqui, gente, é tipo uma aula que tem pessoas que cobram extremamente caro. Eu pago muito caro. Eu comprei uma mentoria do Joel J, caríssima. Pra quê? Pra agregar na minha vida e pra que eu possa falar pra vocês. Aí eu comprei a mentoria do Joel J, cara pra cacete, e já fiz um investimento essa semana de R$126 em livros. Tá? Essa semana eu tô indo pro Rio, eu vou lá na palestra dele, que eu também paguei muito caro. Mas eu quero crescer, eu quero agregar na minha vida e passar pra vocês de forma gratuita. Ah, dá pra fazer tudo gratuitamente? Claro que não, gente. Mas essa é a intenção, é poder ajudar, poder deitar na minha cama à noite, colocar minha cabeça no travesseiro e saber que eu fiz alguma coisa pela humanidade. Eu sempre falo isso. Quando as pessoas me perguntam assim, pra que você faz esse negócio de grupo de empreendedora? Cara, isso é uma coisa minha. Eu deito pra mim é o meu chamado, sabe? Propósito. Eu deito a cabeça no meu travesseiro e eu durmo bem. Por quê? Porra, contribuir
para a vida de alguém. A minha vida não vai ser uma vida sem sentido. Eu vou chegar lá na minha velhice e vou falar igual Paulo, sabe? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo se fudeu, caralho, fez, foi preso, foi o caramba, a 4. Mas o cara chegou lá na velhice dele e falou, putz, que massa. Eu me vejo sentadinha na minha varanda ali, comendo meu ovo e meu queijo, sabe? E com esse pensamento, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, pode me levar, Deus. E se for me levar antes, todos os dias eu tenho feito isso. Tá bom? Tá bom? Começa com o básico. O básico dá certo. Devagar, aos poucos, com constância. E cenas dos próximos episódios, me acompanha aqui, que sempre que eu tiver alguma coisa nova, eu vou estar trazendo para vocês. E vou sempre trazer as coisas velhas, porque elas sempre funcionam. Boa alimentação, exercício físico, suplementação, orgasmo e, acima de qualquer coisa, alimentar a sua alma e o seu espírito, porque isso faz toda a diferença, tá bom? Então, ó, super beijo para quem ficou até agora. A live vai ficar salva, pode compartilhar com as amigas e vamos ver aí quem vai querer assistir essa live toda, comprar o livro e começar a dar o play no crescimento. Então, ó, super beijo, fica com Deus e muita luz para vocês.